Há muitos anos eu tenho composto canções para o Senhor, e todas as vezes, amém? Todas as vezes que eu compunha alguma canção, eu chamava a minha família, ia na cozinha, apresentava a música para todo mundo. A música se tornava como se fosse mais uma parte da família. E enquanto as mulheres estavam aqui adorando o Senhor, em casa eu fiz uma comidinha boa para minha esposa quando chegasse. O Barão comeu quase tudo, né? Ainda sobrou um pouquinho. E aí, enquanto estava assando lá as esfirras, eu fiz essa canção. E a primeira coisa que me deu vontade é de reunir minha família e mostrar essa canção para ela. E aqui estou mostrando essa canção que Deus me deu ontem. Eu preciso que eu não aprendi ainda, não decorei ainda, né? Dos negócios aí. Mas eu quero pedir que você fique. Antigamente tinha isso, né? Eu ia nas igrejas que meu pai me levava. Ele falava, e os irmãos na hora que ia cantar, irmãos, fiquem em espírito de oração, né? Mas é para dar certo, né? Não, eu quero que vocês fiquem em espírito de adoração, para que vocês entendam o espírito dessa canção. Contigo
Era para vocês dançarem na hora que eu comecei a fazer assim, ó. Quem sabe dançar? De pé, né, que você dança, né? É 2 para lá, 2 para cá, ó. Então... Nós vamos começar aqui uma série, o tema é a família, e mexer com esse assunto é lidar com uma guerra espiritual profunda. E vocês vão entender ao longo do que nós vamos falando, vocês vão entender o porquê. Logo no começo da palavra em Gênesis, Deus ele dá uma ordem para Abraão, ele começa assim. Antes de começar, deixa eu falar uma coisa. Eu não vou pregar aqui, eu não vou ficar pregando assim naquele tom de que não sei o que lá. De vez em quando eu posso até falar, mas assim, eu quero que vocês entendam mais como uma conversa. Eu sei que esse tipo de abordagem muitas vezes dá sono, e tudo bem, se você quiser dormir, beleza, né? Mas assim, eu recomendo que não. Que nós vamos aqui conversar, então quero que você fique debatendo com aquilo que eu vou falando. Você vai ouvindo e falando, sim, isso aí não é, para que você seja edificado. Eu não vou falar coisas muito bonitas, irmãos, eu vou falar a verdade. E a verdade, ela liberta, ela quebranta, e nós vamos entender a função dessa poderosa obra que chama-se família. O Senhor chega para Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, ele separa uma família, ele fala assim, você vai sair, você vai ter que se desintoxicar dessa família, porque eu vou te dar uma nova noção do que é família, e depois que você receber essa noção, na tua descendência, em você, na tua família, eu abençoarei todas as famílias da terra. Você não vê aqui Deus, ele propondo o estabelecimento de uma nova religião. Você não vê Deus aqui chegando para Abraão e falando que ele vai agora ter um empreendimento novo, um negócio novo, uma filosofia nova. Não.
Ele está dizendo para Abraão que eu vou formar em você uma estrutura que as famílias serão abençoadas. Então o foco de Deus, irmãos, é a família. Por quê? Porque Deus, quando Ele criou o homem, quando Ele fez o ser humano, Ele diz assim, a Trindade se reuniu e falou assim, façamos o quê? Como? Segundo a nossa imagem e semelhança. Ele está falando, a Trindade estava falando dela. Irmãos, a Trindade é uma família. Amém? Pastor, por que você fala isso? Porque a Trindade são 3 pessoas em uma pessoa. São 3 em uma. Pai, Filho e Espírito Santo. Disse, nós vamos fazer um ser agora, diferente do cachorro, diferente do burro, diferente da vaca, diferente do peixe, diferente dos pássaros. E ele vai ser feito a nossa imagem e semelhança. Quando ele pensou na criação do homem, ele não pensou no homem, Adão, ou Eva, ou outro. Ele pensou na família. Então, esse é o projeto de Deus. Então, todos os projetos espirituais, tudo que acontece daí em diante, se não for resolvido esta questão, não foi resolvido o ponto crucial. Então, o que nós vemos? Nós vemos pessoas tentando viver, tentando ser feliz, sem a mínima noção do que é família. Muitas vezes a família, a nossa noção de família é aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, ou a nossa noção de família é aquilo que nós vimos nos filmes, ou nas propagandas. E por não sabermos o que é família, e provavelmente os seus pais não sabiam o que é família, aliás, muitos de vocês são vítimas de uma família totalmente bagunçada, o pai foi embora, a mãe foi embora, traiu o marido, traiu a esposa, formou outro, pegou outro, não sei o que lá, e o filho foi embora e bateu no pai, o pai bebia. Então, toda essa confusão, ela acontece aonde, irmãos? Na família. Essa confusão, essa desestruturação é na família. O Evangelho é família. Não entender a família é não entender o Evangelho. Ou entender o Evangelho necessariamente é entender o que é família. Se eu sei o que é Evangelho, se eu não sei o que é família, eu não sei o que é Evangelho. Ou pelo menos de uma forma mais efetiva. Amém? Então nesses dias aqui nós vamos tratar, irmãos, nós vamos conversar sobre família, e eu quero que você abra o teu coração para receber novas concepções dela. Talvez, por não entender a família, que você anda sofrendo tanto. Aliás, não tem problema sofrer na família, o problema é você não ter o proveito desse sofrimento. Porque, por exemplo, para você ganhar um salário, você trabalha um mês inteiro, então isso demanda um pouco de sofrimento, de luta, de acordar cedo, de se desgastar, mas você sabe que você vai receber uma contrapartida daquilo. O problema não é sofrer, o problema é o sofrimento não ter utilidade. E no caso da família, do sofrimento da família, tem que ter essa utilidade. E você vai entender o porquê, como que acontece. Amém? Estão dispostos? Preparados? Então vamos lá. Começa a pancadaria agora. Irmãos, toda família tem um segredo. Antes de começar, estou abrindo um monte de janela, né? Toda vez que eu falar família, a palavra família, toda vez que eu falar a palavra família, você vai entender os 3 âmbitos da família. Você vai entender marido, esposa e filhos. Você vai entender pai, mãe dessa família, tios, irmãos, tios, primos. E você vai entender igreja. Irmãos. Irmãos. A igreja é um dos âmbitos da família. E porque muitas pessoas separam a igreja da família, porque ou abandonam uma ou outra, uma em detrimento da outra. Ou não entende o que é família, não entende o que é evangelho, e não entende o que é igreja. Então toda vez que eu falar família, a palavra família, você abraça tudo. Logicamente que ela tem suas subdivisões, e elas têm, cada um tem sua particularidade, mas
A restauração que está sendo proposta aqui é a restauração da família como um todo. Jesus, quando voltar, Ele vai buscar a família. E a família é a igreja. A igreja que tem pai, filhos e irmãos espirituais, irmãos biológicos. Amém? Vamos voltar agora lá. Então, toda família, boa parte das coisas que acontecem dentro da família é encoberto. Sim ou não? Palavras são faladas, atitudes são tomadas, coisas que ficam no âmbito familiar. Então, muitos traumas, muitos segredos. E a gente mantém as 7 chaves, porque família pode representar várias coisas quando os defeitos dela, ou quando as particularidades dela vêm à tona. Por quê? Porque a gente usa, isso não é de hoje, isso não é só na igreja, isso é no âmbito humano, que as pessoas usam a família como um troféu a ser apresentado. Porque nós temos o costume de encararmos a nossa vida como um palco para nós demonstrarmos as coisas. Então, frequentemente, nós usamos a nossa família para fazermos uma propaganda do que nós somos. Para fazermos uma propaganda pessoal. Ah, está aqui a minha família. Então a família muitas vezes é usada como troféu, ela é usada como uma forma de mostrar para as pessoas que nós somos bem-sucedidos. Morremos de medo de alguma coisa ruim acontecer, não porque nós amamos as pessoas somente, mas porque temos vergonha de que fiquem sabendo que nós não somos perfeitos. A nossa família, ela mostra que se ela se expor, todos ficarão sabendo quem nós somos. Porque tem aquele velho ditado, né? Algumas pessoas acham que é versículo, mas não é. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Não é versículo, mas é verdade. Porque tem em Provérbios, está escrito, o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Então, ora, se na minha família tem alguma pessoa drogada, se na minha família tem alguma pessoa envolvida com homossexualismo, se tem alguma pessoa na minha família que tem algum problema, isso vai trazer, vai sujar a imagem da família. E aí nós jogamos os problemas que nós temos de casais para debaixo do tapete. Eu nunca me esqueço que uma pessoa que eu amo muito, uma vez chegou, ele estava com problema com a esposa, estava em vias de separação, e nós chegamos e falei assim, vai no encontro de casais, que lá é bênção, lá Deus vai desvendar as coisas para resolver. E ele me disse assim, para quê que eu vou no encontro de casais? Para expor as minhas, os meus segredos, minha particularidade, minha intimidade. Eu disse assim, sim, é isso mesmo. Pastor, mas você está dizendo que nós devemos expor? Então, irmãos, tem um lugar, e o lugar certo, aquela velha frase, né, que diz que lugar, não quer, roupa suja se lava em casa. Você não sai no meio da rua para lavar roupa. É na família que nós devemos reconhecer os nossos problemas. É a família que nós aprendemos a sermos gente. Porque a proposta do Evangelho de Jesus Cristo é que todo marido seja um marido como Jesus é. Que toda esposa seja uma esposa como Jesus é. Que todo filho seja um filho como Jesus é, porque Jesus é perfeito em todas as coisas e apto a ensinar todas as coisas. E nele nós nos aperfeiçoamos.
Quem não submete a vida, a família, a Jesus, não tem, a família é destruída e ela perde o propósito da existência. Então por isso a gente finge estar bem. Como é que você está, querido? Estou bem. E aí, o que você vai fazer para resolver isso? Não, está tudo certo. Não tenho problema. E a pessoa vai empurrando com a barriga algumas questões que não foram resolvidas, algumas coisas que já se perdeu a esperança de resolver, vão sendo deixadas pelo caminho, porque nós não queremos demonstrar os problemas que temos. E deixa de falar olha para o teu irmão assim e fala assim: todos nós temos problemas na nossa família. Quem reconhece isso aqui? Amém. Então eu já vou começar a dar uma noção mais verdadeira. Fala para o teu irmão assim: conhecereis a verdade. Quem quer ser liberto aqui? Só dá para ser liberto com a verdade. Então nós vamos começar agora, irmãos. Ser pai é uma experiência. Ser pai e mãe, né? Eu falo pai no genérico, né? Ser pai é uma experiência de humildade. Mas eu vou mais fundo. Ser pai é uma experiência de humilhação. A não compreensão dessa realidade, de que formar uma família, todo mundo tem que passar por vergonha. Para formar uma família, e para ter uma família, e encará-la como um instrumento de sofrimento, leva muitas pessoas a dizer: estou fora. Eu não estou na família para sofrer. Eu formei uma família para eu ser ajudado, não foi para eu ser maltratado. Uma vez, eu e a pastora estávamos ministrando numa célula, e eu estava pregando uma palavra, não me lembro exatamente o que era, mas tinha um casal, e essa mulher no meio da palavra começou... Sabe quando a pessoa começa a sentar de um lado, sentar do outro, você fala: ixi, essa pessoa está com algum problema, e começou a se contorcer, de repente a mulher se levantou no meio da célula, e falou assim... Falou para o camarada: Luiz, vamos embora. Não era o Luizinho, não. Vamos embora. Ele falou assim: não, tá legal pra caramba, porque ele estava, na verdade, a palavra estava falando contra ela, né? Ele estava... Vamos embora. Ele falou: não, tá legal. Vamos embora agora. Ele... Aí foi, e ela parou na porta e falou assim: eu vim aqui nessa sala não foi para ser destratada, eu vim aqui para ser tratada. Aí, puxa vida, mas era exatamente o que Deus estava fazendo. Era exatamente o que Deus estava fazendo, queridos. Quem disse para você, quem disse para mim que ser tratado é alguém passar a mão na tua cabeça? Quem disse para você que ser tratado é alguém te elogiar? Quem disse para você que família é lugar de férias? Não, irmão, férias é uma vez por ano, lá um pouquinho, se der. Eu planejo o ano inteiro, irmão, para conseguir. Quem não encara que passar por família é passar vergonha? Vamos lá. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma mãe desesperada falou assim: pastor, pelo amor de Deus, meu filho está indo para a biqueira agora. Eu pego o meu carro e vou procurá-lo. Ele estava no Nevada. Aí eu achei o peão, sabe o que? Parei com o carro no meio da rua, abri as portas, falei assim: entra! Nisso que eu estou fazendo isso, adivinha quem aparece? Polícia.
O que foi? O que está acontecendo aí? Eu falei assim, eu sou pastor desse xarope aqui. Mas o que está acontecendo? A mãe dele pediu para eu levar para casa. Mano. Aí o policial falou assim, e aí? Vai ou não vai? Não sei o que lá. Aí ele falou assim, então, você escolhe, ou vai no meu ou vai no do pastor. Era o pastor. Entrou. Aí eu pensei que os caras iam sair fora. Não, os caras... Foi seguindo. Aí fomos lá, entrou no condomínio. Carinha, tênisinho bonitinho, calça legal, alimentado. Aí chegou lá. O policial falou assim, esse é teu filho? Ela falou, é meu filho. Aí a primeira frase que ela falou... Eu não vou falar a frase que ela falou, vocês vão falar para mim. Você só me faz... Irmão, ou nós encaramos a nossa família igreja, a nossa família biológica, a nossa família parentesco, como instrumento de humilhação, ou nós vamos passar a vida toda recalcitrando, reagindo, escamando, com problema, reclamando que a vida é difícil. Não, irmãos, a família é cruz. Aí da pastora Carmen é mais ainda, porque ela é Carmen de Almeida Cruz. Eu brinco com ela. Eu tenho uma irmã, a mais velha, a maioria aqui não conhece, a Heloísa. Quando algum sobrinho meu falava, chorava, ficava, eu bati o dedo, não sei o que, chorava. Ela falava assim, vem cá, minha cruz. Para poder consolar, né? E na época eu achava estranho, né? Mas agora eu descobri que ela estava certa. É cruz, mas vem cá, né? É cruz, mas vem aqui que eu vou te dar um beijinho. E quer saber? Quando a gente vai dar um beijinho no dedo que machucou, a gente sente prazer também. Igualzinho ele sente prazer ser beijado no machucadinho. A gente sente prazer, porque nossa função é ser misericordioso, mas é cruz. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? É uma gravidez indesejada. É um filho que tentou se matar. É uma mãe que de vez em quando pensa numas loucuras que não tem nada a ver. É um pai que não é responsável. Ontem a pastora Carmen me contou de uma mulher que veio aqui, uma pastora, uma escritora, que contou que foi vítima de racismo por muitos anos. Começou com o pai dela. Ela conta que o pai dela... Ela comprou Ela arrumou uma mistura lá, um pé de galinha. Quando ela chega em casa, o pai fala assim, quem tem que prover as coisas sou eu, não você. E bateu nela, enquanto não arrancou sangue dela, não ficou satisfeito. Queridos, isso não é normal. Nós vamos entender, irmãos, que família é uma guerra espiritual. Nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades. E se tem uma coisa que os demônios trabalham, é na família. É na destruição da família, é na desestruturação da família. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o que se passou com você, mas saiba que o inimigo traçou um roteiro inteiro para a sua vida. Mas você chegou aqui e a partir de agora Deus está te dando uma nova noção do que é família. Ele vai te mostrar agora e você vai aprender a encarar uma família e até o fim agora com ela. Ser marido, ser filho, ser esposa, ser padrasto, ser madrasta, é provação de humildade. Porque na família é o lugar onde nós ferimos. Quantos aqui já foram feridos dentro da família?
Quantos já foram feridos dentro da igreja? Quantos já foram feridos? Irmãos, fala assim, eu fui ferido. Agora, quantos aqui feriram também? É engraçado que levantaram, vou tentar de novo para a gente puxar a sinceridade agora. Quantos aqui já foram feridos? Quantos aqui já feriram alguém? Quantos aqui já se decepcionaram com família? Quantos aqui decepcionaram familiares? Até o Gabriel, olha lá, levantou a mão. Nunca, você não decepcionou não. É único. Pelo menos pro vô não, né? Irmãos, a questão, irmãos, é que depois de Adão e Eva, depois que Adão e Eva caíram, eles adquiriram um problema de caráter grave. Ninguém gosta de ser humilhado. Aqui quem gosta de ser humilhado? Levanta a mão. Só o Gabriel. Quantos aqui gostam de ser humilhado? Só o irmão lá. Amém. Por que nós não gostamos de ser humilhados? Porque nós recebemos lá na queda a síndrome de Lúcifer, a síndrome do orgulho, a síndrome da prepotência, a síndrome de tudo que é ruim. E aí fica difícil encarar a igreja. Aí fica difícil encarar a responsabilidade. Aí fica difícil encarar renúncias em prol de outro. Por quê? Porque tudo isso nos humilha. Ninguém quer ser humilhado. Por quê? Porque não somos humildes. Por isso que Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei o quê? Descanso para as vossas almas. Sabe por que tem muita gente se acabando na cachaça, na droga? Sabe por que tem muita gente se acabando em relacionamentos errados, irmão? Porque está tentando compensar a falta de descanso na humildade. Porque quando nós admitimos, irmão, deixa eu contar aqui. Tá, meus filhos aqui eu vou ter que expô-los, infelizmente. Irmãos, quando esses dois aqui eram pequenininhos, teve uma cena que eu nunca me esqueço, que eles ficaram doentes. O Aroni vivia com problema, ele chorava muito. Mas sabe quando todo mundo fica doente na casa? Teve um dia que eles estavam doentes, e você tenta abaixar a febre. Eles eram pequenininhos, bebezinhos. Eles têm uma diferença de 1 ano entre um e outro. E você faz de tudo, e os camaradas continuam chorando, de dor, de nariz entupido e tal. E aí você começa a pôr remédio em tudo quanto é buraquinho do corpo. Você começa a tentar resolver. Eu nunca me esqueço, como fosse hoje, teve um momento que eu e a pastora, nós sentamos, colocamos eles na nossa cama, e nós sentamos os 4 assim, dentro da nossa cama de casal, e eram os 4 chorando. Não tinha, sabe... O que eu faço agora? Já fiz de tudo, já levei no médico, já dei remédio, já fiz tudo e não paro de chorar. Aí chega uma hora que nós entramos num estado de desespero e você fala assim, e agora? E aí você chora. E depois de alguns minutos estavam os 4 dormindo. Porque depois do choro vem a calma. Pode-se chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mateus, irmão, Jesus era aqui, ele veio aqui para apresentar o Evangelho. O Evangelho é isso, Mateus 23, 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, quem se exaltar, será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. Fala para o teu irmão assim, se eu for grande, Deus vai ser pequeno na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A família... ela foi criada por Deus, não foi para ser foto de Facebook só. Não tem problema, pode colocar uma foto legal da família, não tem problema. Mas a família, ela foi feita para ser a nossa cruz, para ser a nossa forma de melhorarmos. A família, ela foi criada por Deus para a gente baixar a bola.
para a gente reconhecer a nossa incapacidade. A família foi criada para a gente diminuir. E aí, diminuindo, a gente se encaixa, sendo pequenos, a gente se encaixa naquilo que é grande, porque grande é Jesus e grande é o corpo dele. Eu estou falando aqui em parábolas, mas quem tem ouvidos, ouça. Então, na família, na igreja, você é rebaixado, é colocado. Vai chegar alguém muitas vezes que não está legal, naquele foi um dia mal, e o líder vai falar, não sei o que lá. Você fala assim, mano, estou aqui para ser, não sei o que lá. E aí nessa hora que você perdeu a oportunidade de diminuir. É na família quando a mulher fala assim, cadê a carne? Cadê o pãozinho? Quando ela fala assim, acabou o dinheiro. Quando o marido fala assim, puxa, mas não tem tal coisa. Está achando que eu sou empregada tua? É dentro da família que essas conversas se desenrolam. Eu nunca me esqueço na minha lua de mel, não vou contar nada a ver. Vou contar uma coisa que, né, relativa. Na minha lua de mel, estava eu e a pastora caminhando assim, né? Era um hotel fazenda. Aí a gente viu um casal que também estava de lua de mel, conversando. A gente ficou assim, né? Sabe quando o pessoal conversa alto, você ouve. E eles falam assim, não, nós vamos fazer tudo certo. Nós vamos fazer. Isso não vai acontecer que nem aconteceu com nossos pais. Esses dias eu lembrei disso. E eu olhei para a Carmen e falei, caramba, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque eu não planejei. Os caras estão tudo já adiantados, os caras estão planejando que não vai dar certo, que eles vão usar, qual método que vão usar, e eu não sei de nada. Naquela época, eu só queria casar com a minha morena, velho. Eu falei assim, eita bexiga, que mulher bonita da bexiga, eu vou casar com ela. E casei, rápido, 6 meses já estava noivando, né, que crente não pode ficar pecando, então fomos lá e casamos. Eu não tinha a mínima noção, irmão. Se tivesse um manual. Aí, solteiros, pessoal que não casou, ou pessoal que ainda é casado e não tem filhos, sabe? Aliás, muita gente vai ter filhos, vai ficar engravidada esse ano. E algumas pessoas vão adotar filhos esse ano aqui. Alguns, vai ser muito legal, vai ser da hora. Vou falar uma coisa para você. Fala uma coisa. As esposas, os maridos não vêm com manual de instrução. Os filhos não vêm com manual de instrução. Família é construção. É dia a dia, com sofrimento. Você chega num terreno cheio de pedra. Deixa eu aproveitar aqui para falar com os irmãos solteiros, as irmãs solteiras. Ô irmã solteirona. Não, solteirona não. Ô irmã solteira. Ô irmão solteiro, presta atenção. Você está querendo o quê? Jesus? Que aparece para você começar um projeto de casamento? Se você vê quem eu era antes de casar, você vai dar dó, você vai ficar com dó de mim. Eu vou aqui aproveitar que o pastor Paulo não está aqui. Irmão, qualquer dia eu coloco uma foto do pastor Paulo aqui. Pastora Ayana pegou o camarada, deu um trato nele. Deixa eu falar uma coisa. Pega esse tribufu que ama você. Pega esse tribufu que ama você e dá um trato nessa pessoa. Paga uma faculdade. Não tem faculdade. Paga uma faculdade para ele então, para ela. Ensina a falar, ensina a se vestir, dá um trato, não fique esperando ninguém pronto chegar não, porque isso não existe, isso não existe. Eu vejo umas meninas bonitas, por que eu estou falando isso? Porque tem umas meninas bonitas, uns caras bonitos aí, que ficam assim, não, se não for não sei o que lá, que você está doido? Você é o Brad Pitt? O que você é?
doido. Pega essa pessoinha que tem temor a Deus e que ama você e fala assim, beleza, vamos aí. Vamos fazer um esquema legal aqui. Vamos começar a aprender o que é família. E vamos começar um projeto, porque família é construção. E muitas vezes a construção começa do toco, lá daquele terreno que só tem pedra. E tem que tirar as pedras, depois tem que fazer o fundamento. Aí você vai colocar a rocha, que é Jesus, e vai lançar a tua casa sobre esse fundamento que é Jesus. Então para de reclamar da sua esposa, para de reclamar do teu marido. Começa agora uma obra de cruz de sofrimento, mas de vitória. Engraçado esses dias, né? Eu não sou de assistir, séries, mas vi falar de uma série que tem Jesus e tal, eu fui assistir, Chosen, né? Tem mais do que 7 capítulos? Aí fiquei assim, e é engraçado que, antes de ontem, eu vi uma cena que Jesus falava assim para Maria, não sei para quem que ele falava assim, eu vejo você. E é engraçado que há muitos anos eu uso essa frase, eles copiaram de mim. Com a minha esposa, com meus filhos, eu falo assim, eu vejo você, eu olho para você. Esses dias eu estava olhando para a Carmen, ela falou assim, o que foi? Eu falei assim, estou vendo você. Ela falou assim, mas o que foi? Eu falei assim, nada. Eu estou olhando para você, eu estou notando você é importante para mim. E aí, quando eu vi Jesus no Chosen lá falando essa frase, o autor lá, acho que ele pegou mesmo a ideia do porquê que nós somos criados. Nós somos criados para isso. Você sabe que teve um dia que eu estava aqui, aí o pessoal do louvor começou a cantar uma música, eu não conhecia essa música. A primeira vez que eu vi foi aqui. A música dizia assim, e eu nasci para olhar nos teus olhos, e eu fui criado. Irmãos, eu entendi nesse dia, eu falei, uau, eu desmanchei, né? Caí chorando lá. Falei assim, esse camarada que fez essa música, ele entendeu o propósito pela qual o ser humano foi criado. Ser humano não foi criado não é para ser rico. Ser humano não foi criado para fazer nada além de escrever livros. Não, ele pode fazer tudo isso, mas ele foi criado para olhar nos olhos de Deus. E para ser olhado, porque Ele já nos olha, mas agora falta a nossa parte de olharmos para Ele. Fala para o teu irmão assim, eu fui criado para olhar nos olhos de Deus. E eu fui criado para olhar para os seus olhos. Então, filho não vem com um manual de instrução. Cada um nasce de um jeitinho. Não é, Priscila? E o Mateus, e agora, esse menino? Agora, Mateus, chama ele de Mateus. Vai ser um apóstolo. Não vai ser profeta, vai ser apóstolo. É o próximo? Uau! Então você é a irmã que Deus me falou? É da equipe do Dedé que Deus falou que vai. Quanta gente, irmãos, que está irado com os pais. Fica irado com ódio do pai a vida toda. Muitos com ódio dos filhos. Porque eles não fizeram o que a gente queria. Porque o filho olha para você e não te respeita. Porque você parou de olhar nos olhos. Sabe, irmãos, o Velho Testamento, ele termina com uma palavra muito dura. A última palavra do Velho Testamento é a palavra maldição. Depois que o profeta pronuncia essa palavra, Deus ele fica em silêncio 400 anos, chamado em teologia de período interbíblico.
Mas essa palavra maldição, ela não vem sozinha. Olha só o contexto. Irmãos, eu vou desvendar para vocês agora, biblicamente, qual é o que está no coração de Deus, amém? Deus, Ele chama um profeta, esse profeta fala uma coisa, e isso, depois de 400 anos, começa a acontecer, com a vinda de João Batista. Vamos lá. Malaquias 4:6 diz assim: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele diz que viria o Elias, alguém com o ministério do Elias, e ele faria essa obra aí. Ele abriria o espaço para o Messias se manifestar, para Jesus se manifestar. E como ele faria isso? Pregaria o evangelho do arrependimento. Arrependimento do quê? Do quê, irmãos? Do ódio dos pais contra os filhos, e dos filhos contra os pais, e das noras contra as sogras, e dos genros contra o sogro. Essa é a grande obra. A restauração entre marido e mulher. A restauração da família. Essa é a obra que Deus resolveu fazer. Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil encarar isso. Sei que para algumas pessoas é complicado ouvir falar de família. Porque são pessoas que não receberam uma noção correta do que é família. Porque se tem servos de Deus ensinando sobre a família, tem servos de Satanás também ensinando a família. Você liga nas TVs abertas, nas novelas, nos filmes de Hollywood, o que eles ensinam lá sobre a família é o que Satanás pensa de família. Você entende que a Bíblia, que o Velho Testamento foi fechado com essa palavra maldição? E o que seria a maldição? Aquele que estaria em maldição é aquele que não se converteu ao pai, à mãe e aos filhos. Então isso é prioridade. Deixa eu falar uma coisa. Se você não tem sofrido com a família, presta atenção no que eu estou falando. Se você não tem sofrido com esse assunto, família, então você não entendeu nada do Evangelho. Porque necessariamente formar uma família representa sofrimento. Isso é alguém que quer fazer o que é certo. Fala para o teu irmão lá, isso é uma grande obra. E nessa obra você vai encontrar o que pela frente? Os demônios. Olha o que o escritor de Efésios disse. Paulo, escrevendo aos Efésios, escreve Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas, desde século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Quando vem alguém, um familiar, e fala uma coisa que não tem nada a ver, não é essa pessoa que está falando. Você percebeu? Que as grandes confusões acontecem em reuniões familiares. Vocês perceberam que quando chega em dezembro eu começo a avisar, irmão, você vai na casa dos seus tios, você vai na casa do pessoal, o pessoal vai beber. E a pessoa quando bebe, ela acha que ela pode falar qualquer coisa. E ela vai falar o quê? Vai falar aquilo que ela pensa, ou que os bichos que estão nela pensam. E, em geral, ela vai falar o quê? Ela não vai falar coisa direto. Ela vai, se você é cristão, ela vai falar assim, não sei o que, mas eu sou igreja lá. Não sei o que lá, vai lá. Você tem tempo para ficar na igreja. E nessa hora você vai ter que ouvir aquilo e falar assim, minha luta não é contra a carne, nem contra sangue. Minha luta não é contra pessoas. Essa pessoa tem que ser amada por mim. Mas você pode ir lá num cantinho, lá no banheiro, falar, dá licença que eu estou
estou necessitado. E é verdade, né? Necessidade de expulsar um demônio. Aí você vai lá e fala assim, olha aqui, Satanás, você vai sair da minha família, você não vai provocar confusão, porque minha família, ela foi criada para a glória de Deus. Então, onde começou tudo isso? Começou lá no Éden, querido. Quando eles resolvem, Adão e Eva resolvem romper com o pai. O que nós vemos, irmãos? A história do ser humano é uma história de rupturas com a família. Se você ler o Velho Testamento inteiro, você vai ver uma história familiar atrás da outra. Você vai ver lá um rei que tinha filhos bons, depois esses filhos, aí tinha um ruim lá no meio, depois reinou no povo, fez um monte de bandalheira. Você vai ver lá a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas chegou um momento, ele achou que ele podia tirar férias de Deus, e arrumou uma mulher que não era a mulher dele, depois mandou o marido dessa mulher para frente da batalha. Aí os filhos se rebelaram contra ele. Não, é drama de família. O que você vai ver na Bíblia é uma guerra de Satanás o tempo todo, de destruição de família. Depois dessa sequência que você vai assistir aqui nesses domingos, em nome de Jesus, toda vez que você vai sentir cheiro de perigo para a família. E o perigo que eu quero que você saia hoje, com mais precaução, é que você mude a ideia, pare de viajar. Família não é troféu, não é coisa para ficar exibindo para ninguém. Eu sei que nós homens gostamos de andar com uma mulher bonita do lado. Quem não gosta, né? Eu estou falando dos homens aí. Graças a Deus, vocês se lascaram porque eu estou com a mais bonita de todas. Mas, família não é para exibição. Família é uma construção espiritual. Espiritual. Por isso que é errado você agir como família, sendo que você não se comprometeu como família ainda. Bom entendedor? Você quer que eu seja mais específico? Então vou ser mais específico. Você não responderam que sim, mas mesmo eu vou falar. Você quer ter o ônus de um casamento? Então, tem o bônus. Quer o bônus de um casamento? Então, assume o ônus. Porque tem uns humanos que quer o corpo de uma mulher, mas não quer sustentar o corpo dessa mulher, não quer levar no médico quando aquele corpo fica doente. Não quer colocar um teto sobre a cabeça. A sua avó já dizia isso. Como que é? Quem casa, casa. Quer casar? Então, faz por onde? Tudo demanda um trabalho. Isso faz parte da atitude de gente que é nobre. Deus tirou você de um caminho torto, para que você entendesse o que é nobreza. Você vê aqui nessa igrejinha, irmão, no final de uma rua sem saída, para aprender de nobreza. Deus, é as loucuras de Deus. É aqui que você está aprendendo. Então eu tenho que... Então, todo sofrimento, então, não é para ficar decepcionado e querer abandonar e querer parar com a família. Não, irmãos. Muito pelo contrário. O sofrimento na família é sinal que Deus tem um projeto para você. Adão e Eva romperam com Deus. E a partir daí começa o sofrimento. É irmão matando irmão, é gente enganando gente, é roubo, é violência, é mentira. Até que vem o cordeiro e fala assim, não, agora vocês podem vir para mim, que eu vou ensinar vocês a ser família. Jesus é um homem como todo homem tem que ser. Amém? Se você quer ser marido que presta, aprende com Jesus. E como que Jesus é? Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Meu marido quer se dar bem com a mulher, seja manso. Não corno manso, né? Não, seja manso.
que é manso? Tranquilo. Deixa eu falar uma coisa, um segredo para vocês homens aqui. As mulheres tampam o ouvido agora. As mulheres, uma vez por mês, elas ficam doidonas. Eu, irmãos, já recomendo. E o que eu faço? Por exemplo, a pastora Carmen está aqui, né? Quando ela está nesses dias, eu fico... Estava, né? Porque agora não fica mais. Eu fico assim, ó, mais ou menos essa distância. É uma distância boa, caso ela precise para eu acudir. Mas uma distância boa também, não fico muito longe para não perceber que eu estou fugindo. Que senão fica pior para mim. Então, assim... Essa compreensão, isso é sabedoria, irmão. Isso, mas isso é muita humilhação. Irmão, fazer. Bem-vindo. Bem-vindo. Viu? Agora os homens fecham os ouvidos, vou contar um segredo para as mulheres. Os homens, eles gostam da tal da caixinha do nada. Então, em geral, mulher que não entende isso fica falando, meu, desculpa, ele não está ouvindo nada que você está falando, viu? Homem é que nem aquelas mesas de som, eles apertam o mute, tuf. Está fazendo assim, tá. É quando ele percebe que parou de falar, ele liga de novo. Não, pode deixar que eu vou resolver. Esse bilhete é verdade. Bom, a gente não tem manual, então o que a gente faz? Não tem manual da família, o que faz? A gente tem a cruz. Tem a Bíblia, tem o Evangelho, que ele fala genericamente, ele fala de uma forma geral, o que nós temos que ser. Agora, se você quiser ter uma imagem para você imaginar do que é a família. Então, a imagem da família é uma pessoa seminua, pendurada numa cruz, se esvaindo de sangue. Essa é a imagem da família. Porque Jesus, quando diz assim, Senhor, Pai, por que me desamparaste? Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Estava havendo um rompimento familiar. A Trindade estava se rompendo naquele momento. Ele recebeu sobre si todas as confusões da família, todos os dramas da família, todas as vergonhas da família. Ele recebeu sobre si para que hoje nós tivéssemos poder nele, porque como ele venceu tudo isso, porque ele ressuscitou, hoje nós temos o poder para vencer. E para entendermos a família como cruz, mas entendermos a família como salvação. Porque é pela cruz que nós somos salvos. O grão, ele não pode brotar, ele não pode gerar vida se ele não morrer antes. Todo grão cai na terra e morre. E aí ele se abre, ele forma uma nova planta. Assim somos nós, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E vencer o mundo necessariamente é aprender a lidar com a família. Eu vou parar por aqui. Irmãos, eu não sei a história da tua família. Eu não sei de onde você veio, eu não sei nem como que você está com teu pai, com a tua mãe, com seus filhos, eu não sei como que você está, qual o estado que você está lidando. Mas eu quero te dizer que a partir de agora você tem uma nova chance de começar a olhar nos olhos da tua família. E se você está num processo de formação de você tem a oportunidade de formar uma família segundo o coração de Deus. E uma família segundo o coração de Deus não é uma família perfeita. Deus não se importa, irmão, se você é perfeito ou não. Ele sabe que perfeito é Ele. Ele quer que você simplesmente se renda. Deixe a igreja te diminuir. Deixa a tua família te diminuir.
para que Ele apareça, que eu diminua e Ele cresça. No mundo é assim, você fica famoso, você fica rico, você fica poderoso, e aí você é alguém. Só que esse alguém acaba quando morre. No cristianismo é o inverso. Você diminui, e aí, junto com os irmãos, você agora é corpo de Cristo. É família de Deus. É humilhante? Sim, é humilhante. Vai passar vergonha? Você chegar para uma pessoa e falar assim, você conhece Jesus? Aí a pessoa fala para você, essa porcaria aqui, que você está falando desse negócio, porcaria aí ou você está falando do meu Jesus. É que vocês são um bando de ladrão, não sei o que lá. Você está o quê? Sendo humilhado. Aí você fala assim, ainda não chegou o teu tempo, mas vai chegar o teu tempo. E aí vai em outro e fala. Nem sempre você vai ser elogiado. Imagina, irmãos, eu sou pastor. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou pastor no Brasil. Muitos são picaretas mesmo, de verdade. Uma vez eu estava conversando com meu irmão, né? Meu irmão está no processo de vir, né? E ele falou assim, esses pastores aí, tudo desonesto, charlatão, ladrão, não sei o que. Aí eu fiquei assim, olhando para ele, assim, com um olhão, assim. Aí ele deu uma pausa e falou assim, não, eu não estou falando de você. Não, você é firmeza. Você é meu irmãozinho, você é firmeza, eu conheço você. Tá. Falei, bom. O camarada que me evangelizou também falou assim, eu também falei a mesma coisa que meu irmão. Esse bando de crentes, não sei o que lá. Eu falei assim, eu não sou isso que você está falando. Você está falando de quem? De mim? Eu não respondo por todo mundo. No que diz respeito a mim, irmãos, quando falam mal dos meus irmãos, eu sofro a vergonha, porque eu faço parte do povo de Deus. E no povo de Deus tem gente que faz coisa errada, inclusive eu também. Até que Deus me revele e eu me arrependa. Então eu quero te convidar a começar esse trabalho, essa obra, de formar a família, tendo como base a cruz. E saber que a família não é uma história romântica, não é uma história bonita, não tem nada a ver com Hollywood. Então você que é solteiro que vai casar, sinto muito estar falando isso aqui agora, mas vai ser legal, vai ser da hora, vai ser, como chama o pessoal, fala agora, super, né? Como é que vocês falam agora, o jovem, agora está na massa? Top, vai ser top. Aí, jovem, casa que vai ser legal. Só que sabe de uma coisa, não entra com essa ilusão que não vai ter cruz, vai ter cruz. Cristianismo é renúncia. Aquele que roubava. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Você sabe quanto ganha um traficante que cuida de um pedacinho de uma boca? Por dia? Você sabe? Eu não sei, porque... Aí eu te garanto, irmão, que é muito mais do que 1.000 conto, 1.300 conto por... Sim ou não? Aí o camarada se converte, vem para cá. Ele vai continuar trabalhando lá? Não. E ele vai ter que fazer o quê? Renunciar. Então não fique achando que a tua luta é maior do que a dos outros, não. Aquele que roubava vai ter que parar de roubar. Aquele cara que tinha idolatria por mulher vai ter que parar. Aquela mulher que tinha idolatria por homem vai ter que parar. Aquela pessoa que era craque e gostava de mentir vai ter que parar de mentir. Porque o reino de Deus é um reino de verdade. Aquele que não amava ninguém vai ter que aprender a amar. Aquele que não respeitava a esposa ou o marido vai ter que aprender a respeitar. Então não acha que porque você tem problema de homossexualismo, que o teu problema é maior. Saiba que ele é igual. E você que não tem algum problema,
Eu acho muito engraçado quando você vai em grupo de apoio, aí o tiozinho que toma pinga fala assim, eu não sou que nem esses maconheiros aí. Mas os caras, doidão, vermelhão, chapadão, e se sente, porque o ser humano tem isso, de querer se sentir superior. Então você fica doido, quebra tudo, faz coisa, bate em todo mundo, faz seus filhos passar vergonha, e você é superior ao cara que fuma maconha, você está doido. Então o ser humano tem disso, não, eu pelo menos não sou homossexual. Você não, mas, irmão, não existe ninguém. Fala pro teu irmão, olha para o teu irmão do lado assim, fala assim, querido, menos. Todos nós temos que renunciar. E deixa eu falar uma coisa, a família é instrumento de renúncia. A família é instrumento de renúncia. Ela vai nos ensinar, a igreja vai nos ensinar a obedecer. Eu não obedeço ninguém então, mas aqui você vai obedecer. Eu obedeço, você obedece, vamos conjugar. Eu obedeço, tu obedece, vamos lá, todo mundo lá, conjugando o verbo obedecer. Eu obedeço, tu obedece, ele obedece, nós obedecemos, eles obedecem, vai. Fugir da escola, né? Então o que você vai ouvir nesses domingos aqui não é pregações de Dia das Mães, não é que nem cerimônia do casamento, que é tudo bonitinho. O que nós vamos fazer aqui nesses domingos é um tratamento, é uma mudança de paradigma, é nós nos debruçarmos diante da palavra de Deus e falar, Senhor, não sei nada. Começa por aí, temos que aprender. Amém? Vamos ficar de pé. Queria chamar aqui todo aquele que reconhece que precisa aprender a ser família, tudo de novo.